Olá, eu tô tentando me ajeitar aqui, porque tem uma joaninha me fazendo companhia, né? Não dá pra mostrar aqui. Tá meio sujo aqui o meu quarto, tá? Cadê a joaninha? Se eu consigo mostrar ela. Ali. Não consigo pegar a joaninha. Ai, eu não consigo pegar. Ela tá caminhando aqui, tá? Não consegui pegar ela aqui no meu quarto. Peraí. Deixa eu inverter aqui. Tá uma bagunça essa mesa do meu computador. Não sei se dá pra ver a joaninha. Aqui. Dá pra ver ela aqui, ó. Ela caneta aqui, ó. Da caneta azul ali, ó. Tá caminhando por aqui. Quando ela voa por aqui. Eu tirei uma foto e passei para uns amigos de um grilo, filhotinho de grilo, no, grudado no papel higiênico. Tá uma sujeira isso aqui, mas é isso aí. Voltei. A Joaninha passeando aqui no guarda-graça. Quer dizer, Joana grande, né? Baita de um bicho. Ela não é pequenininha, ela é grandona. Joaninha é grandona. Olha ela voa aqui. Então, voltei. Olá! Então, continuando com a leitura do livro Formação Econômica do Brasil, Celso Furtado. Terminou aquela legenda, vamos finalizar agora o capítulo 12 que ficou pendente. Então, assim, ó, pra quem não lembra, eu estou lendo a parte 2, a Economia Escravista de Agricultura Tropical, séculos 16 e 17. Capítulo 12, Cooperação Econômica e Expansão Territorial, tá? Então hoje, assim, ó, o capítulo 12, ele tem 8 parágrafos. Então hoje eu vou ler o parágrafo número 8, finalizar o capítulo 12. Tá? Então hoje eu vou ler o parágrafo número 8 que tá aqui. Eu ainda fiz um resuminho na caneta aqui, tá? Tá um garrancho enorme aqui que eu fiz na hora ali o resumo. E vai ter uma legenda bem pequenininha de um artigo de 11 páginas, tá? Para finalizar aqui o parágrafo 8. É 11 páginas e deu. Amanhã eu volto para leitura. Tá? Então aqui, ó. Parágrafo número 8. Tá? E eu fiz aqui a caneta, os garranchos, que só eu entendo. Só eu entendo a minha letra. Não sei se vocês vão entender. Tá? Eu escrevi tudo aqui, que eu vou ler depois. Tá? Eu escrevi muito rápido, eu não estava muito a fim de escrever. E só eu vou entender o que está escrito aqui. Tá? Resumindo tudo que está escrito no livro. Então, assim, ó, continuando a leitura. Vamos lá, parágrafo 8. À medida que cresciam em importância relativa... Ai, desculpa. A saliva entrou no lugar errado. À medida que cresciam em importância relativa os setores de subsistência, que é de sobrevivência, no norte, no sul e no interior nordestino, reduzindo-se concomitantemente a participação das exportações no total do produto da colônia. Tá? Diminui as exportações na época e começa a prevalecer uma economia de subsistência, uma economia de sobrevivência. Tá? Tornava-se mais e mais difícil para o governo português transferir para a metrópole, ou seja, para Portugal, para o reino de Portugal, né, transferir para a metrópole o reduzido valor dos impostos que arrecadava. Tudo que era produzido no Brasil se arrecadava imposto e era mandado para a coroa portuguesa na época. Tá? Devendo liquidar-se em moeda portuguesa tais impostos, sua transferência impunha uma crescente escassez de numerário na colônia, ou seja,
uma crescente escassez de moeda metálica. Tá? Aqui está dizendo assim, a transferência devendo liquidar sem moeda portuguesa tais impostos. Sua transferência inclui uma crescente escassez, tá? Uma crescente redução de numerário, ou seja, o que é numerário? Moeda metálica. Tá? Então, houve uma redução da moeda metálica dentro da colônia, ou seja, dentro do Brasil. O Brasil era a colônia de Portugal. Então, repetindo a frase. Devendo liquidar sem moeda portuguesa, tais impostos, sua transferência impunha uma crescente escassez de numerário na colônia, cujas dificuldades também, por esse lado, se viam agravadas. Em Portugal eram ainda mais sérias as vicissitudes. A queda no valor das exportações de açúcar, por um lado, criava dificuldades ao erário. Lembrando que erário vem do grego, né, na época de Roma, né, que é um linguajar do direito. Né? Então, dificuldades ao erário, dificuldades ao tesouro público, dificuldade às finanças públicas. Erário é um termo do legislativo que se usa na economia finanças públicas. A gente traduz na economia finanças públicas ou tesouro público. Mas, como o Celso Furtado era advogado, ele tinha que se gabar falando linguajar legislativo, né? Linguajar do direito. Ele tinha que falar erário. Tá? Então, o Celso Furtado se gabava no seu linguajar do direito, além de ser economista. Então, a queda no valor das exportações de açúcar, por um lado, criava dificuldades ao erário, e, por outro, impunha a necessidade de reajustar todo o sistema econômico em um nível de importações bem mais baixo. As repetidas desvalorizações cambiais. O valor da libra sobe de 1.000 para 3.500 réis entre 1640 e 1700. Tá? Lembrando que desvalorização cambial é escassez de moeda estrangeira dentro da colônia. Tá? Então, que era 1.000 réis, libra, virou 3.500 réis, tá? 1.000 libras. Então, reflete a extensão do desequilíbrio provocado na economia lusitana. Do ponto de vista da colônia, tais desvalorizações se traziam algum alívio à região exportadora de açúcar. Sim, porque daí eles exportavam com escassez de moeda estrangeira, vinha tudo em moeda da colônia portuguesa. Né? Também contribuíam para agravar a situação das regiões mais pobres. Tá? Porque quando tem escassez de moeda estrangeira, quem se beneficia são as exportações, tá? Quem exporta. Quem importa, quem compra se prejudica. Fica mais caro o produto estrangeiro. Mas lá fora tu pode vender o preço mais caro também. Porque como tem escassez de moeda, tu vende o preço mais caro. Aí a pessoa acaba se beneficiando. Tá? Quem vende com escassez de moeda estrangeira. Aí tu vende ao preço mais caro ou mais barato, tu vende um preço muito... Não, perdão. Tu vende ao preço de banana lá fora, exatamente. Tu vende bem baratinho e tu arrecada muita moeda nacional. Na época era moeda portuguesa. Tá? Aí tu vende o preço que tu quer e tu vai faturar em moeda portuguesa. Mas aí como tem escassez de moeda estrangeira, não sei se isso é um benefício, né? Porque tudo é muito caro, então daí tudo que tu arrecada em abundância em moeda nacional, por não ter moeda estrangeira, acaba sendo ruim, porque o que era para ser mil réis, que está aqui, acaba se tornando 3.000 réis. Então não vale a pena, né? Mas, na matemática, quem se beneficia é a exportação. Então, voltando à leitura. As repetidas desvalorizações cambiais, o valor da libra sobe de 1.000 para 3.500 réis entre 1640 e 1700.
refletem a extensão do desequilíbrio provocado na economia lusitana. Do ponto de vista da colônia, tais desvalorizações se traziam algum alívio à região exportadora de açúcar. Também contribuiu para agravar a situação das regiões mais pobres, que pouco ou nada tinham para exportar e cuja procura de importações era altamente inelástica. Tudo que é inelástico é pouco, tá? Pelo fato mesmo de que se limitava a coisas imprescindíveis, como o sal. Tá? Lembrando que elástico, é muito, é abundante, é inelástico, é pouco, é escasso. É um macete para tentar entender a elasticidade da demanda e da oferta. Tá? Estou repetindo aqui a frase referente à elasticidade. Então, do ponto de vista da colônia, tais desvalorizações se traziam algum alívio à região exportadora de açúcar. Também contribuiu para agravar a situação das regiões mais pobres, que pouco ou nada tinham para exportar, e cuja procura de importações era altamente inelástica, era pouco, tá? Pelo fato mesmo de que se limitava a coisas imprescindíveis como sal. O encarecimento das manufaturas importadas chegou a extremos, e nas regiões mais pobres, como Piratininga, uma simples roupa de fazenda importada ou uma espingarda podiam valer mais que uma casa residencial. Tá? Aqui tem o rodapé número 68. Tá? Está deixando bem claro que uma simples roupa de fazenda importada ou uma espingarda valiam mais do que uma casa própria, residencial. Então aqui está o rodapé número 68. Está aqui, ó. 68. Tá? Então, o rodapé 68. Roberto Simonsen, Obsite, página 221. Então aqui está a fonte que o Celso Furtado usou. Então, assim, ó, esses fatores contribuíam para a reversão cada vez mais acentuada a formas de economia de subsistência, economia de sobrevivência, com atrofiamento da divisão do trabalho, redução da produtividade, fragmentação do sistema em unidades produtivas cada vez menores, fragmentação do sistema em unidades produtivas cada vez menores, desaparição das formas mais complexas de convivência social, substituição da lei geral pela normal local e etc. Tá? Então, assim, eu vou ler o que eu escrevi, tá? Eu acabei de ler o parágrafo 8. Eu botei assim resumidamente. O que o Celso Furtado está dizendo? Ou seja, o Brasil dependia dos países europeus para se sustentar internamente com as exportações e importações. Então, a gente vendia o que se plantava aqui, a gente vendia o que era plantado na colônia brasileira, o Brasil era a colônia, e comprava de fora produtos para se sustentar aqui, tá? Como roupa, comida e tudo mais. Então, como tinha muita crise na Europa, guerras em outros países, tá? E como teve muita escassez, antigamente a mão de obra escrava era muito barata. E como começa a ter muita guerra, muita morte, acaba tendo também uma escassez de mão de obra escrava. E essa mão de obra escrava, que era barata, acaba se tornando muito cara. Então, tudo isso faz com que as regiões do norte, interior do nordeste e no sul fiquem cada vez mais pobres, pois os europeus param de comprar essas regiões, tá? E essas regiões elas acabam sobrevivendo de economia de subsistência, economia de sobrevivência, tá? Ou seja, há uma diminuição das exportações brasileiras para a Europa, tá? A preço de banana,
tá? Muito barato. Tá? Isso faz com que se diminua as importações, ou seja, a colônia brasileira diminui as compras feitas da Europa para a colônia brasileira. Então, se diminui as importações, prevalecendo somente o necessário, como, por exemplo, o sal. Tá? O sal era muito mais importante do que uma roupa, por exemplo. Então é isso, meu povo e minha povo. Meu povo, meu povo. Eu acabei de ler o parágrafo número 8. Finalizei o capítulo 12, referente à parte 2 do Celso Furtado, Formação Econômica no Brasil. Eu vou fazer uma legenda de 11 páginas referente à escassez de numerário na colônia, tá? É a escassez de moeda metálica na colônia brasileira, tá bom? Então era isso, meu povo, meu povo. Ai, chegou. Meu povo, tá? Então amanhã, se não houver nenhum imprevisto, eu começo a ler a parte 3. Economia escravista mineira, século XVIII. Amanhã eu começo a ler a parte 3, Economia escravista mineira, século XVIII. Tá? Se não houver nenhum imprevisto, aí eu começo a ler o capítulo 13, Povoamento e articulação das regiões meridionais. Tá? Eu ainda não li, tá? Povoamento e articulação das regiões meridionais. Capítulo 13. Eu ainda não li o primeiro parágrafo. Então é isso. Então, se não houver nenhum imprevisto, eu começo a ler a parte 3 do Celso Furtado. E é isso aí. Isso aí, tá bom. Chega por hoje. Tchauzinho.